Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entendermos o propósito de Deus. Estamos olhando para a vida de Davi para termos um padrão, para olharmos para o nosso coração, a nossa realidade, se estamos vivendo o propósito ou não de Deus na nossa vida. Davi entendeu que ele foi chamado e foi colocado como rei sobre Israel por Deus. Deus disse que ia fazê-lo grande, não seria por causa dele, mas por amar o seu povo. Então, duas coisas que nós não podemos esquecer: que Deus é quem nos dá autoridade, Deus é quem prospera, e tudo é por amor ao seu povo. Então, Davi entrou numa decadência, né? Traiu, se prostituiu, mentiu, tentou de todas as formas limpar, esconder, resolver com a sua força, se complicou cada vez mais, se tornou até assassino, né? Mandou que Urias fosse, né? E mandou uma carta para Joabe colocar ele na frente da batalha, justamente para morrer mesmo. Então Davi tentou, né? Um homem fora da presença de Deus, fora dos propósitos de Deus, tenta resolver, só bagunça a sua vida. Como seria mais fácil ele ter assumido o seu erro e ter consertado diante do Senhor do que tentar resolver a sua vida. Então, o negócio foi longe, até que o Senhor, né, eu creio que pela misericórdia, né, envia Natã para conversar sobre Davi. E Natã, o profeta, conta uma história. E Davi, então, ouve aquela história, né, e se indigna. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 12. Davi se indignou tanto com aquela história, e ao ponto que Davi interrompe Natã, né, e disse assim, então, no verso 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem. Vimos aqui no verso 5 de 2 Samuel 12, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, né? O homem da história. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quando ele ouviu aquela história que representava a vida dele, ele mesmo declarou uma sentença, quem fez isso deveria morrer. Então Natã disse a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus disse, olha Davi, o que tu está fazendo? Eu te dei isso, te dei isso, te dei isso, te dei isso. É pouco? Por que você não me pediu? Se você achou que era pouco, eu te daria tudo o que você teria me pedido. Então, e agora o Senhor falando, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante eles, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Deus aqui então, ele trouxe Davi de volta ao propósito, trouxe a real para Davi. Como Deus é misericordioso. Quantas vezes Deus tem feito isso comigo e com você, permitido confrontos, permitido situações que nos coloquem nós no nosso lugar, que a gente veja a nossa vida por outra ótica, se é que estamos fora do propósito de Deus. Deus é misericordioso, foi misericordioso com Davi, é misericordioso comigo e com você. O Senhor está dizendo, eu teria te dado tudo o que você quisesse. Por que você não me pediu? Por que você fez as coisas do teu jeito? Por que você apartou o teu coração do meu coração? Por que você desprezou a minha palavra? Isso é sério demais. E Davi, então, ele tem a sua vida agora restaurada diante do propósito de Deus. Deus precisou agir assim com Davi.
Se eu estou vivendo o propósito de Deus, glória a Deus, mas se nós não estamos vivendo, o Senhor pode proporcionar momentos como esse, onde nos colocará diante da sua palavra, diante do seu profeta, para que a gente possa tomar um choque de realidade e possa se voltar para o Senhor. Teve consequências, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi, teve consequências para sempre, porque Davi fugiu do propósito de Deus. Que nós venhamos realmente clamar pela misericórdia do Senhor. O Senhor está levantando, chamando a sua igreja para viver o propósito dele. Precisamos fazer uma autoanálise, precisamos fazer um exame da nossa vida, do nosso comprometimento com Jesus, com o seu povo, com a sua palavra, com a sua verdade, se estamos vivendo o propósito pelo qual o Senhor nos resgatou lá do inferno, das garras do diabo, e nos trouxe para o seu reino da luz. Há um propósito e não podemos fugir desse propósito. Que Deus realmente nos abençoe e possa direcionar a sua igreja, o seu povo. Deus ama o seu povo, para que nós venhamos a andar e a viver nesse propósito do Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe.